Boas família, estamos no ar. Vamos fazer aqui o direto com Vinícius Terras, a convite do Hip Hop Angolano. Hip Hop Angolano, de resto, que é um blog conduzido pelo Edivaldo dos Santos. Edivaldo Santos é um dos militantes mais velhos do nosso movimento hip hop e conduz esse portal há mais de 10 anos. Se não estou em erro, é o mais velho dos portais no que a divulgação de mensagens relativamente ao nosso movimento hip hop diz respeito. Digo mensagens, conteúdos, artigos, e é um segmento completamente diferente dos blogs virtuais, dos blogs convencionais, porque os habituais mais versados a somente polêmica. O Edivaldo tem uma particularidade aqui no hip hop angolano de produzir matérias como tal, né? Não só ser uma espécie de repetidor de conteúdos, mas propriamente construir matéria ou dar um segmento mais jornalístico que dá lugar ao contraditório. E não só. Eu tive a felicidade de receber esse convite da parte do Edivaldo dos Santos para falar com uma pessoa que eu respeito muito e admiro, que é o Vinícius Terra. Vinícius Terra, para quem não conhece, os angolanos têm que fazer uma introdução. É um rapper brasileiro do Rio de Janeiro e é nada mais, nada menos do que o maior fomentador da ponte entre Angola e Brasil no que o intercâmbio musical diz respeito, né? Fora do intercâmbio institucional, refiro-me ao intercâmbio interartistas, né? Sem a macroestrutura do Estado, né? E não só com Angola, mas com a lusofonia de um modo geral. Eu tive a felicidade de conhecer o Vinícius em 2016. Participei do festival do Terra do Rap, que é das maiores marcas assim lusófonas a nível de evento. Não sei se o pessoal está a ouvir, por favor, façam aí um sinal. Desde já quero pedir desculpa pelo atraso, né? Nossa conversa estava combinada para as 9 da noite, 21 horas da Angola, e comecei muitos minutos depois porque sou completamente amador. É a primeira vez que eu entro num direto, começando por mim mesmo, então tive que receber as credenciais do Edivaldo dos Santos. Deixa eu ver se o som chega bem, sinal, boa, chega bem. Então, desde já pedi desculpa, sou completamente amador, estava nestes minutos de atraso a receber instruções do Edivaldo. Como é que eu tinha que entrar no direto, né? Coisa dos novos tempos. Olha, tá aqui o Vinícius. Agora é outra ginástica a fazer. Como é que eu chamo o Vinícius? Tá aqui o Vinícius. Então, adicionar Vinícius será a opção. Mandar um shout-out para todo o pessoal aí conectado. Geraldo, Machumbemba. O Edvaldo também tá aí, vai me orientar de quando em vez. Já estou a chamar o Vinícius. E tá aí o Vinícius. Como é que estás? Suave, meu irmão, suave. Tá tranquilo, né? Né? Quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, né, cara? A gente Pô, tu tá diferente, emagreceste, perdeste uns quilos, pá. Perdeste uns quilos. Emagreci, cara, eu perdi praticamente um doador de sangue. Eu perdi mais de 50 quilos. Sério. Uau, mas é um regime de dieta alimentar, ginásio, é junção. Na verdade, a primeira coisa é saúde, né, irmão? Assim, eu tava num processo assim, de pressão alta, sangramento de nariz mesmo, muita dor na coluna e tudo mais. E foi basicamente, na verdade, foi dieta alimentícia. Eu não fiz ginásio nenhum e tal e tudo mais. Eu realmente tô seguindo uma dieta vegana. Uau! Eu já estava num processo. A minha filha, ela tem 4 anos, ela já é vegana de nascença. E a minha companheira também é vegana, se tornou vegana após a questão da alimentação, quando a Eva começou a ser alimentada com a nossa comida e tudo mais, tudo junto. E aí ela tomou a atitude de deixar de ser vegetariana para se tornar vegana. Quer dizer, o vegano, na verdade, é o radical dos vegetarianos, né? O vegano larga absolutamente tudo. Exato. O vegano ele não se alimenta de nada de proteína ou de propriedade animal. Tá vendo aí, né, Capa? Assim, na verdade, eu não me considero um vegano. A minha alimentação, desde o início da pandemia, tem se tornado 100% vegana. Entretanto,
me considero vegano porque o vegano, ele também politicamente, ele tem um conceito muito mais forte, né, de pensamento e tudo mais. A Camila, minha companheira, por exemplo, ela é uma vegana mesmo 100%. No meu caso, eu já estava numa dieta vegetariana e perdendo bastante peso mesmo. E agora, nesse período do isolamento social, né, a gente já está aí há quase 3 meses, né, isolado socialmente, o Brasil nesse período e tudo mais. Então, estou assistindo significativamente. Agora, eu fiz alguns exames, tomei um susto aí na semana passada, onde eu tive que testar e tudo mais aí, mas estou suave, né? Não estou doente, né? Felizmente, eu não fui uma das pessoas que pegou aí, né, o Covid e tudo mais, né? E além disso, né? Se a gente parar para pensar, né, irmão, a alimentação animal, na verdade, né? A gente acabou falando isso que tu tomou um susto pelo meu peso. Hoje eu fiz um post no meu Instagram dos vídeos, daquela correria toda que a gente teve no período a gente pode 2016. Vamos falar disso mais daqui a pouco. Uhum. Exato. E aí eu mesmo fiquei assustado. Assim, eu falei, caramba, cheguei aos 130 quilos. Conseguiste reduzir quantos quilos? Tu tinhas que 120, 110? Cara, eu cheguei, além daquele peso que eu já estava, eu cheguei a 134 quilos. E hoje tens quanto? 134, exato. E hoje eu estou pesando aqui, ó, agora eu estou entre 78 e 82. 78 quilos e 82 quilos. Eu estou mais pesado que tu, então. Estou mais pesado. Eu estou com 85, estou mais pesado. Olha, o Edivaldo deu-me dois temas centrais. Deu dois temas centrais, né? O primeiro é falar um bocadinho de como... Diz? Eu terminar de falar uma coisa contigo sobre... Não é uma questão de falar mal ou bem, mas assim, a questão da alimentação animal, a gente tem percebido, na verdade, que a parte das doenças não é uma questão... Esse é o meu olhar, e não é um olhar de quem é vegano. É um olhar de um consumidor, uma pessoa que come e parou de comer alimentos de origem animal. A gente percebe que a maior parte das doenças tem sido ocasionadas pela alimentação e, sobretudo, pela alimentação animal. Pô, você tem um país como o Brasil, um país intercontinental, que tem criação de gado, criação de frango, e assim, é uma criação gigantesca, né, para alimentar uma população, e os preços, né, um preço de 1 quilo de frango, né, é bem baixo. E aí, como é que se produz tudo sem hormônio, né? Sem deixar a gente mal. E o coronavírus, por exemplo, é uma doença, né, que ela está ligada à questão justamente de consumo de animal. Da alimentação animal, né? Do mercado, do mercado dos animais vivos da China, né? Mas já vamos chegar aí, já vamos chegar aí. Eu queria fazer a introdução dizendo que recebi a responsabilidade da parte do Edivaldo Santos para facilitar esse debate. Na verdade não é um debate, é um diálogo solto, onde tu também podes colocar questões para saber relativamente ao movimento hip hop ou à nossa relação. E o Edivaldo estabelece dois temas principais, né? O primeiro é como podemos aproximar o hip hop angolano do brasileiro e vice-versa. E a segunda é qual é o contributo que o rap tem dado à consciencialização da juventude lusófona. Eu acho que o Edivaldo foi muito certeiro por ter escolhido tu, porque não sei se prestaste atenção na minha introdução, eu disse que não conheço nenhum brasileiro que levou mais angolanos ou mais artistas lusófonos para o Brasil como tu, né? E para quem está aqui em Angola não tem noção, por exemplo, que apesar das afinidades históricas que Angola tem com o Brasil, apesar dos laços do comércio triangular, a mesma língua, o mesmo colonizador e etc. Existe um vazio muito grande sobre a África aí no Brasil, né? Ou sobre Angola em particular. Há muita gente que pensa que a África é um único país, né? Há muito brasileiro que tu, quando chegas no Rio, São Paulo ou qualquer estado do Brasil, fica admirado e diz, cara, tu és angolano, tu falas português? Quer dizer, então há um vazio muito grande. Tu tens feito um trabalho extraordinário. Já vamos chegar a esse trabalho extraordinário. A título inicial, eu queria saber que números tu tens aí com a vossa pandemia, né? Vocês estão a viver uma situação muito crítica com o Covid. Nesse preciso momento ocupam o segundo lugar, né? Só perdem para os Estados Unidos, né? Na Europa, na verdade, há um alinhamento. Os presidentes de direita, ou os chefes de Estado de direita, o primeiro-ministro britânico, o Bolsonaro e o Trump, né? Que são assim super de direita,
que inicialmente ignoraram as recomendações da OMS e das autoridades sanitárias locais, por essa altura são dos países que apanham mais, né? Nós aqui em Angola estamos numa situação, digo, menos gravosa, Angola e África do modo geral. Hoje, por exemplo, conseguimos recuperar mais um doente, estamos com 19 recuperados, 63 ativos, 84 casos no geral e apenas 4 óbitos. Como é que está a questão aí no Brasil? Pois só para a gente. Primeiro aqui um alô para os amigos que estão chegando, a Eva, Evelyn, né, o DSB, o Mano de Portugal, que também é brasileiro, Carlos Boa, Guerra boa. A Eva também está em Portugal. acompanhou tudo mais. Tem uma galera aqui chegando também aqui. Obrigado também aos seguidores também do hip hop angolano. Obrigado ao Edivaldo também pela pauta, eu acho importantíssima. A gente que faz um trabalho ligado à cultura hip hop, com seus fundamentos, né? Ou seja, eu e o Capa aqui temos nossas contas, a gente vive, né, do trabalho também. A cultura hip hop também proporcionou a gente a poder sustentar nossas famílias e tudo mais. Acho que uma das coisas mais importantes aqui é dizer que nesse momento agora de pandemia e de isolamento, agora é que a gente também está percebendo quem são os verdadeiros, não são os verdadeiros, nada contra o estilo de cada um, mas é um momento que todo mundo deveria se posicionar, é a minha opinião. No momento em que a gente está tendo um problema muito sério de saúde mundial, um problema seríssimo de quebras de paradigmas dessa mão invisível do mercado financeiro que não serve de nada, né? E o Estado que sempre nos taxa com impostos, que precisa ser feito alguma coisa. Esse é um passo. Com relação ao Brasil, realmente é isso, né, irmão? Assim, a gente está vendo, é um país que está num processo de desmonte total já nos últimos 5 anos. Né? A gente está vivendo um momento, e eu não estou falando isso para apoiar político A ou político B, pelo contrário. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, pessoal que está acompanhando, é que existem pessoas no poder que, pelo menos no Brasil, o que tem acontecido quando aconteceu aquela história contigo, Capa, eu achei absurda. E o vídeo que eu coloquei hoje... Vamos falar dessa história mais lá para frente. E assim, está acontecendo aqui agora. Sabe? Está acontecendo aqui. Né? A gente está tendo um desmonte, um processo de um país em proporções continentais, onde boa parte está sendo levada por essa avalanche de fake news, essa avalanche de corrente do WhatsApp. Né? Então, a pessoa monta uma matéria com uma revista ou um jornal de credibilidade, coloca uma matéria ali, um assunto, né? Um tema que... Por exemplo, vou dizer aqui uma história. Vamos supor, um jornal de grande expressão aqui no Brasil, a Folha de São Paulo. Aí pegam a logo da Folha de São Paulo, colocam a sua foto, Capa, colocam a foto de um jovem morto em Angola, assim, e colocam a manchete: MCK acaba de ser baleado e tudo mais. Né? Isso viraliza, esse print criado, viraliza pelo WhatsApp e as pessoas começam a acreditar nisso. Ou então, no meu caso, vamos supor, Vinícius Terra, vamos supor, criam alguma coisa. Vinícius Terra acaba pego agredindo a sua esposa pela janela. O vizinho filmou isso. É um absurdo, mas assim, pegam uma pessoa bem parecida comigo e tudo mais, aí colocam a logo do jornal e jogam pelo WhatsApp. Isso é um exemplo. Jogam pelo WhatsApp e isso viraliza e todo mundo começa a acreditar. Né? No período das eleições no Brasil em 2018, eu fiquei cansado de ter que explicar o que são leis de incentivo, o que eu ouvi de pessoas entrando num táxi, sabe? Entrando num táxi, assim, por exemplo, em São Paulo, eu entrei num táxi e o cara perguntou assim para mim, o taxista: tô vendo aí, você trabalha com o quê? Você tem um sotaque diferente. Eu falei: eu sou do Rio de Janeiro, eu sou rapper e sou um articulador cultural. Ah, você é articulador cultural? Eu, sim. Ah, então como é que estão as leis de incentivo? Você ganha muito dinheiro com isso, né? Deve ser um cara rico. Eu falei: não, por que o senhor está me perguntando isso? Eu comecei a me tocar que são essas correntes de WhatsApp. Até mesmo com meu pai, eu tive que explicar coisas para ele. Hoje, o que a gente está percebendo é o seguinte: dentro desse ambiente, há muitas pessoas que começam a perceber a grande besteira que fizeram sendo levados pela fake news. E assim, isso é Brasil, Inglaterra, Reino Unido, com a história do Brexit, a história lá do Trump e da Ucrânia, né? São alguns que foram, né,
por essa corrente, né, do mal, né, irmão? Na verdade, é do mal, porque assim, hoje o que a gente tem no governo brasileiro não foi levado a sério a pandemia, nós já passamos dos 30 mil mortos, em uma semana morreram 10 mil, né? Nós já passamos mais de meio milhão de pessoas infectadas, não foi levado nada a sério isso. Eu ando de máscara aqui desde o início da pandemia e isso não foi levado muito a sério. Aliás, se eu descer agora aqui a rua, agora aqui no Brasil são 5h30 da tarde, 5h30. Se eu descer agora a rua, nem todo mundo está com máscara, nem todo mundo está seguindo. Então, essa não seriedade que não aconteceu nesses países está sendo levado a essa história. Está justamente sendo apresentado para a gente essa verdade inconveniente. Quais são os números? Quais são os números que tem agora do Brasil? 30 mil mortos, mais de 30 mil mortos, eu já tenho muitos conhecidos, e mais de meio milhão de pessoas infectadas. Tu perdeste algum amigo? Ou tiveste algum conhecido que contraiu o vírus? Um jovem artista, realmente, há pouco tempo era uma revelação, inclusive, na distribuidora digital do qual eu participo e tudo mais. Ele faleceu logo no início da pandemia. Eu tenho conhecidos mesmo, parentes também, que eu tive falecimento, infelizmente. E, assim, pessoas ao redor. Por exemplo, a administradora do imóvel em que eu moro, tipo, a secretária da administradora parou de responder porque a mãe dela faleceu de Covid. Então, a gente está passando por um processo em que quem não acreditava está sofrendo na pele. Meu amigo aqui, Paulo Canuto, escreveu, né, que o DSB escreveu Papo Reto Vini, mano, isso aqui é cultura hip-hop. A cultura hip-hop ela veio realmente para confrontar tudo isso. A gente tem que entender que a gente é de intervenção. Essa é a raiz, né? O Paulo Canuto escrevendo aqui, Rio de Janeiro são hospitais de campanha. E é fato, né? Aqui o outro amigo, o amigo DSB também escreveu que tem um amigo que está com corona. E é isso, cara. Assim, a gente está passando por um processo agora que, na questão da saúde, que isso vai piorar muito mais. Né? Eu estava conversando com pessoas em Portugal, eu tinha uma viagem marcada, para você entender, irmão. Eu tinha a Feira de Literatura de Bolonha, na Itália, a Feira de Literatura Brasileira da Sorbonne, Music International Lisbon, óbvio que eu não fui. Né? Até eu explicar, por exemplo, para banco, para a escola, que eu disse, olha, está acontecendo isso, eu não vou pagar, não tenho como pagar agora, porque o meu trabalho, eu vivo dessa questão de trabalhar dessa maneira, né? Ao vivo, né? Estar com pessoas... Como é que o Estado, por acaso, subscreveu ou contemplou os artistas com alguma medida de alívio? A título de layoff ou algum incentivo qualquer? Sim, tá, são algumas coisas. Primeiro, está tendo um auxílio emergencial para toda a população brasileira, que tem uma baixa renda e tudo mais. Eu não me aplico a esse tipo de auxílio, enfim. Mas, inicialmente, o governo queria dar o equivalente a R$200. Né? Então, tem pessoas falando assim, o Bolsonaro está me dando R$600. Não. A oposição que lutou para que fosse R$600 e R$1.200 para as mães solteiras. Né? As mães assim, que também não têm, que recebem menos de um salário mínimo. Né? Isso é o fato assim, que está acontecendo. Aqui no Brasil está tendo agora, a gente, enquanto cultura, né, mano? Você sabe muito bem que, além da cultura hip-hop, como somos adultos, a gente tem também a missão de apontar caminhos para as novas gerações. Né? A gente tem esse... O pessoal está escrevendo aqui que aqui parou. Pessoal, vai falando aí se está tudo certo. Carlos Guerra falou que parou aí a transmissão. Dá uma sacada aí, meu irmão. Aqui está perfeito. Eu consigo te ouvir perfeitamente. Tu me ouves perfeitamente. Exato. Qualquer coisa vocês vão falando aqui, tá? Deve ser a internet de quem falou. Carlos Guerra. Que o Léo Almeida dizendo aqui que vai piorar muito mais. É fato, irmão. Um amigo aqui também escreveu que acabou de estar com um amigo de uma universidade, né? Um pesquisador, Denis Huber, pesquisador, poeta incrível. Dizendo, então, assim, a gente está nesse momento complicadíssimo, e aí, como eu estava falando, a gente, né, mano, como adultos da cultura hip-hop, a gente tem que apontar caminhos, né? E tu particularmente, Vinícius, como é que a pandemia te afeta? Tu tens um disco novo, né? Eles não sabem a minha língua, é o teu mais recente álbum. Pega mais ou menos no meio desse episódio tudo. Como é que isso te afetou assim, a nível criativo, a nível da divulgação do disco? Vamos lá. Só para fechar aqui essa história do auxílio, está tendo um auxílio emergencial da cultura, como eu estava dizendo que a gente tem que apontar caminhos.
eu participo também de meios culturais já de fazedores de cultura do Brasil, né? Não fico somente ao gueto da cultura hip-hop e expando porque eu capto recursos, né? Fazer um festival como você esteve aqui, não é fácil. Então está tendo um auxílio à cultura, foi votado na Câmara dos Deputados, sem direito ao veto do presidente, e agora foi para o Senado. Então a gente está esperando esse auxílio para sair ou não. Com relação ao meu trabalho, óbvio que impacta negativamente, né, irmão? Porque eu acabei de lançar um álbum e eu estava nesse processo de montagem, de turnê e etc. E agora eu estou tendo que me readaptar. Por um lado, eu vou dizer para você que está acontecendo uma parada que hoje o mercado da música está muito preso aos singles, né? O pessoal está lançando música por semana. Músicas soltas. E a gente tem percebido que tem músicas aí por semana que elas não ficam, elas só são ouvidas somente durante a semana. Há estudos, né, no Spotify, no Deezer, no YouTube, que existem músicas que elas viralizam muito durante a semana, quando elas são lançadas, elas têm milhões de visualizações, mas elas depois de 2 meses, por exemplo, elas não são nunca mais ouvidas. E aí eu lanço um álbum que isso foi também totalmente na contramão do mercado fonográfico, né? Eu fiz o lançamento deles Não Sabe a Minha Língua, é um álbum potente, que eu tenho participação de gente de Moçambique, gente de Cabo Verde, né? Portugal, Brasil, etc, etc. E aí o que acontece? Dentro desse ambiente, eu tenho recebido de seguidores, pessoas aqui pelo Instagram, por exemplo, que pararam para ouvir o álbum agora. Diz uma coisa, ainda bem que tocas nesse assunto, né? Eu tive a falar semana passada com o Valete, falei com o Bill e falei com alguns artistas do Cabo Verde, precisamente para entender isso, né? Em alguns países, como Portugal, por exemplo, a primeira semana do confinamento, quando o Estado português decretou o estado de emergência, o Spotify explodiu. Como deves imaginar, o Spotify praticamente não existe em Angola, né? Porque não temos uma economia credenciada, os visas não trabalham, etc. A internet ainda é muito precária. Mas em Portugal, por exemplo, na primeira semana o Spotify rebentou. Por essa altura é o Netflix que está a rebentar, né? Como é que é a coisa no Brasil? Tu achas, por exemplo, que nessa fase de confinamento o rap com mensagem tem mais consumo? Eu estou com essa falsa ideia. Será que é o mesmo? Agora não dá para trepar, né? Os trappers, tipo, não podem, não dá para dançar em casa, né? Quer dizer, o trap que é uma tendência nova do mercado e também do hip hop, obviamente uma corrente dos mais novos, obviamente ficam com o mercado parcialmente mais afetado, né? Porque é uma música muito associada a club, a pub, a discoteca, a festas e etc. Fiquei com a falsa sensação, não sei se é falsa, que o rap com mensagem, aquela coisa que não é para dançar, mas sim para ouvir, para refletir, porque as pessoas estão em casa, confinadas, com os filhos, e há determinados conteúdos com muitas asneiras que não podemos levar para casa, por exemplo, de repente dá-me essa falsa sensação que o rap com conteúdo está a ser mais consumido. Acontece mesmo no Brasil? Tens a mesma sensação? Sim, eu tenho percebido isso pelo seguinte, porque esses artistas que estavam, né, que tem um mercado, que assim, vamos combinar que o mercado da música, ela é pautada no capitalismo. Então, uma Sony Music, uma Universal Music, ela não está querendo saber do conteúdo, quer saber o quanto você vende. Né? Eles precisam da venda, né? Dos números. E aí essa galera, eles fazem muitos números porque são músicas descartáveis, são músicas que passam, né? Infelizmente. A gente tem percebido, Capa, isso não é uma... Quem está seguindo aí, por favor, não pense que isso é despeito, pelo contrário. Eu tenho minha trajetória, e minha trajetória é linda, assim como do MC Capa. O que acontece esses jovens, eles estão tão pautados no ultracapitalismo, eles cresceram com tantas facilidades. Por exemplo, a minha filha já nasceu com um telemóvel na mão. A minha irmã, de 28 anos, eu tenho 38, a minha irmã de 28 anos, ela já nasceu sem dificuldades na vida. Já tinha um telefone fixo em casa, logo depois tinha um computador, celular, o telemóvel, né? Ela tem desde, sei lá, os 12, 15 anos, eu já não recordo. Mas, assim, isso tudo faltava muito, né? A gente viveu um período do mundo onde o capitalismo era voraz e a gente que era pobre, a gente era muito massacrado. Eu lembro de quando criança correr por causa da inflação, com 9 anos de idade, ir ao supermercado assim que abrisse o mercado, para poder comprar logo alguma coisa antes que passasse a etiqueta com valor mais caro. Essa juventude, que já está toda embasada nesse capitalismo estrutural, onde o crédito e o banco é o grande ditador do século XXI. Os bancos são os grandes credores, os bancos são os donos da nossa vida. Então, esses jovens que não têm noção disso, eles acham que têm todas essas facilidades e que a vida está até que está tudo bem, demorou.
Vambora aqui agora. Agora eu tô cantando para você. Tô fumando meu racha. Vou andar de carro agora. Então, assim, é muito fácil, porque parece que a vida tá fácil, mas é porque eles não perceberam que eles estão num jogo desse ultracapitalismo que já está enraizado na sociedade antes dele nascer. Então, esse jovem, ele faz essas músicas pensando que é justamente essa é a grande verdade. Ponto. Chega uma pandemia, mostra pra gente que a tal da mão invisível do mercado financeiro não presta para nada. Mostra que o Estado tem por obrigação de prover pela sua população, já que vocês arrancam impostos dos nossos ganhos. Então, vocês têm que fazer alguma coisa. Então, essa juventude, ou esses jovens rappers, ou até os rappers que são da nossa idade, que começaram a tatuar o rosto, fumar um blunt no Instagram, porque quer ser jovem, né? E isso eu acho um erro. Eu acho que acho que a pessoa, quando tem uma maturidade, já conseguiu construir o mercado, ele tem que apontar caminhos, né? Você tem que continuar apontando. Nossa realidade é o nosso hip hop, ele não, o que a gente fez não tinha muitos antecessores, né? Então eles veem essa coisa muito dos Estados Unidos e aí na hora de produzir alguma coisa não estão conseguindo, porque toda a letra deles, a maior parte das literaturas e que eles ouvem são músicas que só falam realmente do mundo lá fora, da festa, da party, do blunt, do haxixe, de andar de carro e tudo mais. E agora? Tá todo mundo confinado. Então, meu irmão, nesse momento, foi o que eu te falei. Agora, quem tem Ferrari não tem como exibir, né? Quem tem Ferrari tem que ficar em casa. O plano de todas essas crianças é tipo dizer que vou ficar rico, o meu plano é ser rico, eu sou melhor que você e tudo mais, assim. E porque também tem uma... Lembrando também, eu acredito também que se eu fosse um jovem fazendo música, hoje com a facilidade de você produzir um beat e gravar na sua casa, talvez sairia muita discografia minha ruim. Eu demorei 20 anos para fazer um álbum profissional. Eles não sabem minha língua, como boa. Era para ter um álbum. Né? Então, assim, tudo era muito difícil, né, meu irmão, para a gente produzir. Tudo era muito difícil. Outros tempos. Deixa eu mandar um abraço. Deixa eu mandar um abraço a Baby L, que entrou. Mandar um abraço ao Cabide, do Rio de Janeiro, está aqui no nosso live também. Ao Lori, do Dundo. Dundo é o leste da Angola. E agora vamos entrar, antes de entrar propriamente no nosso tema, é assim, Vinícius, ajuda-me a compreender. Para nós, Angola, e acaba sendo uma realidade de Moçambique, Cabo Verde e Portugal também, o marco do rap lusófono, o nosso primeiro grande contato com o rap brasileiro é Gabriel Pensador, o nosso marco. Acho que isso é transversal a Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Macau, É o primeiro que chega, né? É a primeira referência. Eu queria saber, inverso, qual é a primeira grande referência do rap angolano, se não for do Brasil, porque o rap angolano nunca estourou no Brasil, mas tipo, quais são as primeiras referências que vocês ouviram do rap angolano em particular e da lusofonia em geral? A gente tem um problema muito grande, né? O Brasil, ele é praticamente, eu vou usar um termo aqui para tentar definir rapidamente. O Brasil é como se fosse um Portugal gigantesco, né? Quando eu digo isso, tem dimensão continental. Exato. Portugal é um país que só faz fronteira com a Espanha. E o Brasil só faz com os países latino, né? Os países de língua espanhola. O Brasil... Quem é a terra no Brasil, a segunda língua de anúncio é espanhol, né? Tua terra... Pois é, já foi, mas não é. Já foi, mas não é. Mas, já não assim, é? Não, a gente já não tem mais esse mercado. O mercado realmente está muito consumido mesmo pela língua inglesa e tudo mais. Porém... não, refiro-me quando chegas no aeroporto do Brasil, né? Quando chegas no aeroporto internacional, ouves o anúncio em português, imediatamente a seguir espanhol, depois inglês. Exato, porque os vossos vizinhos todos falam espanhol, né? É isso. E aí o que acontece? O Brasil pouco dialoga com os países de língua portuguesa, a gente já sabe disso. Quando eu criei o Festival Terra do Rap, para você ter noção, irmão, quando eu viajei em 2008, porque eu fui bolsista do governo federal brasileiro, havia um presidente que pensava muito na aceleração das pessoas que eram mais pobres. Eu tinha uma origem muito humilde. Eu tive a oportunidade de poder estudar fora, com bolsa de estudos. Então, eu fui para a Universidade do Porto. A minha linha de pesquisa era a análise do discurso dos rappers do trovadorismo do século XII ao rap produzido em língua portuguesa do século XXI. Eu só conhecia poucas pessoas. Eu tinha o Ioni Cafroman, eu tinha você, MC Capa, como conhecido.
sabia de um cara chamado Azagaia, em Moçambique, tinha um tal de Sandekid, um tal de Valete. E essa era a minha pesquisa, eu não sabia muito. Não se tinha muita coisa. Por exemplo, eu ouvi você com a Sandra de Sá aqui no Brasil. Né? E aí porra, o cara 2007. é angolano. Aí quando eu ouvi, eu falei, cara, é um rapper angolano. O cara de Angola e faz rap. Então, assim, não chegava. Quando eu fui para estudar em Portugal, quando eu volto 2 anos depois para cá, eu rompi com a academia, né, com o meio acadêmico, eu não concluí meu mestrado, nem meu doutorado, e eu transformei o que seria a minha tese acadêmica no Festival Terra do Rap. E aí eu batalhei de 2010, vamos lá, 2010, 2011, 2012, só em 2013 que eu consegui o primeiro financiamento para realizar a primeira edição do festival. Por quê? Quando eu chegava nos patrocinadores e conversava sobre o projeto, eles diziam, mas língua portuguesa, por que você não faz um festival de rap Brasil e Estados Unidos? Por que não Brasil e França? Por que não Brasil e Japão? E para todos eles a mesma resposta era, eu falo língua portuguesa, eu quero me conectar com as pessoas que falam o mesmo idioma que eu, independente das mazelas, sacou? E é isso. Então, a gente realizou o festival e eu acredito muito, assim, até tive uma conversa há pouco tempo por um outro portal que me convidaram a mim e a Capicua, uma rapper do Porto, da qual Portuguesa. E ao Brasil foi comigo. E aí, eu conversando com esses artistas e tudo mais, a Capicua já chegou logo falando, a primeira vez que eu fui para o Brasil foi contigo, foi com Terra do Rap e tal, não sei o quê. Não, eu disse aqui na nossa introdução que nenhum brasileiro levou mais angolanos, rappers, artistas angolanos, refiro-me, do que tu, né? Exato, e eu tenho a intenção mesmo. Então, assim, o que acontece o Brasil pouco dialoga com esses artistas, entretanto, o Festival Terra do Rap, modéstia à parte, mas Tu estás em que edição do Festival Terra do Rap? Olha, nós paramos agora, em 2018, o festival, demos um tempo, por uma questão política. Porque eu não vou mudar o meu festival. O festival ele tem um ranking. Aqui no Brasil tem umas lógicas, assim. Existe um ranking porque, como a gente capta recurso federal, municipal, estadual e de empresas, né, diretamente, a gente tem um ranking alto como captador de verba para poder realizar. Então, assim, todos os nossos relatórios nunca voltaram. O que quer dizer isso? Nunca teve um erro financeiro, sabe? Porque, assim, a gente presta serviço a colocar na internet todos os gastos do festival. E aí o que acontece? Das últimas vezes que eu comecei a conversar aqui no Brasil para a gente poder realizar 2019 e 2020, eu estou tendo muito contato, óbvio, com o governo de situação, o governo atual. E aí a gente tomou uma atitude de não realizar o Terra do Rap por enquanto, com verba que é por direito do povo brasileiro, mas eu não vou realizar porque o país está totalmente... A gente tem um ministro da Educação que exalta Hitler. A gente tem um presidente da Fundação Zumbi dos Palmares sobre empoderamento preto no Brasil que diz que é uma corja, que os pretos são um cara... Então, assim, ele é a voz, por mais que ele seja preto, ele é a voz racista do presidente. Aí, por ele ter a cor, né, preta, então o cara é só um ventríloco ali para falar. Então, assim, por causa disso tudo, eu tomei uma atitude de não fazer o Festival Terra do Rap, porque começou a ter imposições de restrições para poder realizar. E a gente sempre teve liberdade artística para poder produzir. Então, e diz-me uma coisa, não sei se tens ideia, o rap independente não tem nenhum apoio institucional em Angola. Digo institucional das instituições do Estado. Não conheço nenhum artista, não existe nenhum festival apoiado pela instituição servidora em causa, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura. Agora está com um Ministério fundido da Cultura, Turismo e Ambiente, ou imagina, ou como é que diria, ou um município que leva um projeto. Vocês aí têm algum instrumento legal para fazer isso acontecer? Eu sei que vocês conseguem financiamento da prefeitura, por exemplo, conseguem ter patrocínio, apoio institucional e apoio empresarial. Que instrumentos jurídicos legais vocês têm? Que correrias vocês fazem? Queres passar essa experiência aqui para o pessoal da Angola que está aí? Olha, mandar um abraço ao Mega Skill. O Mega Skill disse que não ouvem
rap angolano no Brasil. Ouvem, não como o contrário. Nós também já ouvimos muito mais rap brasileiro. Acho que na década 90 e 2000 ouviu-se muito mais rap brasileiro do que ouve-se agora. Mandar um abraço para o Geraldo, que também está ligado. E o Vemba. Diz aí, que instrumento vocês têm para captar recursos? Assim, houve-se uma luta no Brasil durante os últimos 20 anos para que tivesse, porque a cultura brasileira começou-se a ver que o produto interno bruto brasileiro, graças à cultura brasileira, tinha riqueza. Dinheiro entrava porque a cultura brasileira realmente ela é bonita, pô, graças à cultura indígena, graças à cultura africana e tudo mais. Tudo isso, graças a essas estruturas, é que a gente pôde ter uma cultura tão bonita, tão próspera que é a cultura brasileira. Então é uma cultura também de exportação, no design, na música, na pintura. E óbvio, de novo, né, irmão? É um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, há uma potência. Então, houve-se sim um estudo todo para poder... e foram os governos de oposição da época das diretas já, que eram contra a ditadura militar. Quando esses políticos começaram a entrar no poder, essa pauta foi discutida e começou a ter os editais. Então, por exemplo, quando você veio ao Rio de Janeiro, é porque eu fui contemplado, o Festival Terra do Rap, foi contemplado no edital de fomento à cultura. Então, havia uma verba destinada, assim como tem uma verba para a educação, uma verba para a saúde, para a segurança pública, né? Para o paletó do governador, do presidente, né? Do relógio gigantesco do filho do presidente, as verbas destinadas. Então, tinha verba destinada também para a cultura. E aí você Para a cultura, ok. Quase como se fosse um concurso, onde você inscreve seu projeto e os projetos mais pontuados é que recebem essa verba. Isso é um ponto. A outra é a lei de isenção fiscal. Empresas que deixam de pagar um imposto direto para o governo brasileiro para investir na cultura. Mas olha, isso é zero... Aqui em Angola é a lei do mecenato, que não tem aplicabilidade prática. É 0,2% do imposto da empresa. 0,2%. 0,2%. Não é 50%. Não é 90%. Não é 1%. Não é 1%. Exato. Então, é isso. Então, assim, hoje, esse governo atual, né, e os seus asseclas estão destruindo isso, dizendo que artista é tudo vagabundo, que deveria ganhar dinheiro fazendo do seu jeito. E aí, o que está acontecendo muitas pessoas e personalidades, e até artistas que vão contra e falam sobre isso, estão sendo pegos pela Polícia Federal, que estão recebendo verba do governo para falarem isso. Então, quer dizer, cara, é mais ama do que a gente pensa. E hoje a Polícia Federal está sendo praticamente ligada agora ao presidente. Porque, enfim, tem investigações. Mas vocês têm essa vantagem que os vossos governos, as vossas prefeituras percebem exatamente o valor da ocupação do tempo útil dos jovens, dos produtores, dos articuladores culturais por intermédio da cultura, né? Sabem que quando um jovem está a produzir cultura, está a produzir literatura, garantidamente não está no mundo do crime nem da prostituição. Com certeza. Essa é uma premissa mesmo das leis do mecenato, né? Eu, por exemplo, eu sou fruto, irmão. Sou fruto dos projetos de leis culturais. Paralelamente, além desses incentivos das autoridades oficiais, vocês também conseguem captar patrocínios de empresas, né? Também tem no âmbito da responsabilidade social. Eu sei que tu, durante muito tempo, foste financiado pela EDP, né? Exato. Eu trabalho... Na verdade, eu faço muitos trabalhos para a EDP. A EDP veio como case, e aí eu trabalho com eles tanto com a verba do marketing, que é a verba direta, quanto com verba de lei de incentivo. Eu faço muitos trabalhos para eles assim, ligados ao ambiente da língua portuguesa e da promoção da língua portuguesa. Nisso, eu já consegui fazer concerto com o Luat Beirão, aqui no Brasil, concerto com o Pino de Santiago, concerto com o Calafé Palanga, com o Azagaia, enfim, além do Terra do Rap, né, cara? E assim, o que acontece... Os angolanos, além do Luat Beirão, além da MC que outros angolanos tu levaste? A Eva, né? Eva Rap Diva também, foi a Miss Skills também. Mam de Miss Skills. Ela agora só é Mam, já não é Miss Skills. Então, é isso. Então é isso. Então tem umas pessoas e tal. O Kid MC também. E o Kid MC, né? E o Kid MC.
Exato. O Kid Então, MC, que na verdade tem agora um disco com o DJ Kaique, e mais uma vez tu foste o articulador, tu é que apresentaste o Kaique ao Kid. Foi mano, no Festival de 2015. mano, eu não sei se foi eu que apresentei, mas o que eu digo é, graças ao Festival Terra do Rap, não Sim, sou sim. eu, graças ao Festival Uhum, Terra do Rap, as uhum, conexões dos países de língua portuguesa e as conexões do Brasil, produzindo músicas com artistas de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, enfim. Pô, graças a esse fomento de mercado, que o Festival Terra do Rap, eu estava até falando isso com a Capicua mesmo, eu disse, Capicua, uhum, depois você fez outro projeto e tudo mais e tal, porque o Festival Terra do Rap tem a figura de, o objetivo dele é fomento de mercado, e não uhum, mercado. A gente fomenta o uhum. mercado. Então, assim, pô, teve teu concerto aqui que foi a preço popular, né? Se eu fosse fazer o cálculo para trazer você para o Brasil, passagem, hospedagem, alimentação, lá, eu ia ter que botar uns R$ 100 de ingresso para poder fazer um concerto do MC Capa. Mais o teu Certo. lucro com uma tem que receber. Enfim, então, assim, eu não sei se foi... Talvez eles já tenham contato, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que esse trabalho todo que a gente faz é para apontar caminho sempre, para apontar caminho. Calma aí, Vinícius. Alguém disse, a Baby L disse que o som cortou. O meu ou o do Vinícius? Pois é, a galera falando que... O Edivaldo está a explicar que é o som da Baby L. Olha, tem aqui acenou positivamente o Cenas que Curto, não sei se conhece, é um dos blogs Legal. mais antigos. Também viveu durante muito tempo Prazerão. aí no Brasil. É um grande articulador entre estes dois movimentos, Angola e Brasil. Também está Isso. o Léo Almeida, o grande Léo está aí. Exato. Agora, Vinícius, diz uma coisa. Aqui em Angola, por força, tu falaste da vossa cultura, a diversidade cultural brasileira. Aqui chega-nos mais aquilo que é cultura pop do Brasil, né? Nós temos uma relação histórica, por exemplo, com as novelas. De tal sorte que as novelas aqui já atribuíram nomes de mercado, como Asa Branca, Roque Santeiro, enfim. Tem a cena do carnaval, também chega muito. A música brasileira, por força da divulgação, por força das grandes editoras, etc., também chega muito. Deixa eu ver aqui outras coisas chegam. Acho que o futebol brasileiro também é uma grande marca de exportação e que chega muito. De repente, tu não achas o facto de apesar de termos essa ligação histórica, essas afinidades culturais, o facto de no Brasil, por exemplo, não ter, no plano curricular do Brasil, matérias sobre a África e sobre a Angola, não achas que isso mina um bocadinho a relação e o fomento do intercâmbio? E aumenta o vazio, o desconhecimento sobre Angola e sobre a África aí? Mano, o que acontece é o seguinte, eu acredito muito em dois movimentos. O Brasil é um país extremamente racista. E nós, o Brasil, que era só habitado por indígenas, eu, por exemplo, tenho essa cara aqui que é toda cheia de recortes de A tua raiz. cara é de um árabe brasileiro, É, índio, faz um pouco de tudo. pois é, então assim, mas mais da metade da população brasileira é africana, já começa por aí. Entretanto, o Brasil é um país extremamente racista, Epa, né? O eu fui Brasil no Maranhão e eu senti isso. Eu senti no Maranhão o pessoal a dançar reggae tipo kizomba. exato. E aí, assim, então eu vejo Angola mesmo como o país, né? Antes da Pangeia, a gente era coladinho, né, mano? Então, assim, eu me sinto muito mais angolano do que português na minha origem. Eu me sinto mais próximo da cultura angolana, né? Eu tenho uma raiz, né? Uma religião de matriz africana, né? Na minha família e tudo mais. Há mais de 100 anos, a minha família pratica uma religião de matriz africana, onde a gente exalta espíritos também de Angola e tudo mais. Eu tenho muita ligação. O samba, né? O samba barra semba barra umbigada, né? Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro e a Bahia, ou melhor, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Salvador, elas estão infinitamente conectadas na sua construção e no seu DNA com Angola. Justamente pelo período da escravidão, né? Justamente por causa disso. Bahia, a Bahia e o Maranhão, né? O Maranhão também, né? Porque você tem esses portos, né? Mas eu sinto, engraçado, eu sinto mais na Bahia e no Rio de Janeiro, sabe? Aqui, enquanto brasileiro, eu sinto a África muito mais pulsante, quando eu digo isso, assim. Enfim, dentro dessa parada toda, eu penso muito que a gente precisa urgentemente criar políticas públicas e criar formas da gente se conectar cada vez mais
para que não exista também somente um Black Thursday Day, sabe? Tipo, só um apagamento por causa de racismo. Não é só uma questão de racismo. Eu acho que é uma questão de pertencimento das nossas origens e pertencimento dessas nossas conexões para que elas hajam muito mais do que a língua em si, já que é a língua do colonizador que nos uniu, não é só a língua do colonizador, né? Eu acho que toda a cultura angolana, de certa maneira, a cultura ancestral que veio pelos navios negreiros e chegaram para cá, elas ficaram. E eu percebo muito isso. Quando vem um artista angolano para o Brasil, as pessoas querem muito conversar com o angolano, porque parece que vocês são brasileiros. Quem tem sensibilidade, óbvio. Quem não tem, nem aparece nos nossos eventos. A verdade é essa. Né? Bom. Só um parêntese aqui na nossa conversa. Até cancelei muitas amizades, muita gente que... Eu perdi muitos seguidores no período das eleições aqui no Brasil e tudo mais. E pessoas também, amigos de Facebook e tal, que eu deixei de ter amizade virtual e até amizade pessoal, porque eu disse, olha, vocês já não me consumiam. Já não eram meus amigos. Já não falavam nada. Então, porra, por que a gente está tendo relação se vocês nem querem me ouvir? Nem querem pensar o que a gente está tentando propor como mudança? Capa, eu ia te sugerir uma coisa, irmão. Se você quiser, para não cair a nossa live, eu não sei quanto tempo a gente já tem. Eu acho que a gente já está chegando aos 50 minutos de live. Eu não sei. Boa, boa. O que eu ia te Temos quanto tempo agora? Consegues ver o tempo? Não, acabei aqui no meu relógio já são 6h05 da tarde. O que eu ia te sugerir é o seguinte, para a gente encerrar a nossa conversa agora, e aí você salva essa live, né? Salva aí, baixa a live, salva para o Mas estamos com quanto tempo? Deixa eu perguntar aí ao nosso editor se estamos com quanto tempo. O Edivaldo deve estar a gerir o tempo, obviamente. Edivaldo, coloca aí uma mensagem, por favor, a dizer quanto tempo temos para ver se saiu agora, porque eu acho que entramos e 20, perto de 21h20 da Angola. Não sei quanto tempo temos agora, não consigo ver. Eu sou completamente amador, já fiz referência que é o primeiro live que eu começo. Olha, deixa eu mandar um abraço para a Mam. A Mam também está aí. A Mam está... A Mam que atuou grávida, né? Na altura, né? Estava concebida no festival. Acho que eu não sabia, mano. Se eu soubesse que ela estava grávida, eu não teria trazido. Foi igual um menino. Porque é um perigo. E eu não tinha um seguro, não fiz um seguro de vida para ela com o bebê. Eu fiz para ela. Quando eu vi a menina com a barriga. Não, mas ela estava no tempo que prometia a viagem ainda e foi bom. Assim convidaste uma pessoa e levou duas. mas não beijinho para mar. Mas não, outro abraço para o Helder David, também está sintonizado, que é está no cortado. Mandar outro para o Edvaldo Severino. Eu acho que podemos falar ainda uns 5 minutitos, porque nós entramos em 20. Acho que temos algum tempo. Daqui a pouco sai. Deixa só deixar algumas questões. Vinícius, diz aí. Então, falaste das políticas, obviamente, te referias a políticas, né, de incentivo, mas que coisas assim na relação horizontal entre artistas, não na vertical com os Estados, que coisas nós artistas podíamos fazer para fomentar esse intercâmbio, né? Há uma correria, uma relação tímida, né? Aqui em Angola recebemos um bocadinho mais, já teve aqui no festival Jazz no Cubico, acho que se não estou em erro, já teve aqui o Rael da Rima, já teve aqui o Emicida em 2 momentos, já tivemos aqui o Marcelo D2 num festival de rap lusófono, já tivemos o Gabriel Pensador vezes sem conta, e é dos poucos artistas que vinha a convite de uma instituição oficial ou ligada ao Estado, que era a fundação do então presidente, a FESA, né? Trouxe 3 anos consecutivos o Gabriel Pensador, e era uma coisa assim interessante, né? O José Eduardo Santos era um presidente super rígido, ditador praticamente, e trazia o Gabriel Pensador para cantar Mateu, o presidente, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Quer dizer, uma coisa... Havia uma contradição, não sei bem, mas ele trouxe 3 vezes. O Gabriel sempre esteve aqui. Mas que o que é que tu achas assim a nosso nível? Por exemplo, eu tenho um programa, conduzo um programa de rádio há 12 anos e faço essa ponte regular. Todas as edições tens a garantia que vai tocar rap brasileiro, rap cabo-verdiano, rap português, rap moçambicano, enfim. Tu tens esse teu festival, que fizeste várias edições, paraste agora pelas razões que já apontaste. Que coisas assim a nosso nível mais podíamos fazer para fomentar esse intercâmbio? Irmão, eu ia te propor uma coisa. Até o Carlos Guerra está falando aqui, para a gente não perder essa nossa live, o registro dela. Vamos fazer uma parada. Vamos parar essa. Eu respondo na segunda. Você para. Boa. Salvou a live no IGTV.
E aí você vai abrir uma nova live no Hip Hop Angola e você me chama pra gente terminar esse papo. Que é isso. Vamos lá, vamos lá. A gente é matriz da cultura hip hop, não tem jeito, mano. A gente tem que falar, não. Até já. Até já.